E ali o que surge são cenas daquele garoto na escola sofrendo bullying, aonde os amigos implicavam, aonde ele apanhava de garotos mais velhos e não sabia o que fazer. Uma cena bem marcante foi no momento em que os garotos, depois da aula, prendem ele. Oi, Daiane Faria, hipnoterapeuta formada em psicologia, trazendo mais um caso real. E desta vez é um caso de um homem que se considerava estagnado em sua carreira, em sua vida, e já não sabia mais o que fazer com isso. Fique comigo até o final para você descobrir quão surpreendente eram os verdadeiros problemas que estavam por trás dessa dor emocional. Quem aqui já não passou por um determinado momento na vida em que você sabia o que precisava ser feito, você reconhecia o seu potencial, sabia que você tinha capacidade de fazer o que era necessário, sabia, por exemplo, do que precisava, mas enfim, estava estagnado na própria vida, estagnado nos próprios planos, nos próprios objetivos, como se você tivesse preso em algo que você não sabe ainda o que é. É muito comum a gente passar por esses momentos. O que não pode acontecer é quando você deixa isso paralisar a sua vida. Paralisar em vários aspectos. Por exemplo, você está paralisado, você está estagnado na questão profissional, e aí isso começa a impactar lá na sua família, na sua casa. Na hora que você percebe, tem tanta coisa acontecendo que gera aquele mal-estar. E era exatamente isso que estava acontecendo com esse empresário. Quando ele me procurou, a demanda inicial dele foi o seguinte: Daiane, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Eu tenho quase 50 anos, eu tenho muito mais possibilidades, dinheiro não é o meu problema, mas eu estou verdadeiramente estagnado e está me sufocando estar nesse lugar. Eu não aguento mais. E eu perguntei para ele, falei: e o que está acontecendo com o fato de você estar estagnado? Como que a estagnação tem atrapalhado a sua vida? Ele para por alguns segundos e fala: nossa, é tanta coisa. É no trabalho, é com a minha esposa, eu não tenho mais paciência com os meus filhos, na maioria das vezes eu não saio, eu não faço mais nada, tá atrapalhando na minha vida sexual, eu não tenho mais apetite sexual, tem muitas coisas na minha vida que tá sendo prejudicada por estar assim. E aí eu questiono novamente: fulano, e como você se sente em meio a tudo isso? O que está acontecendo aí dentro de você? Imediatamente ele me responde: como eu disse, Daiane, eu me sinto estagnado. Mas, pessoal, essa fala dele é uma justificativa do consciente. Essa ainda não é a melhor resposta. E eu insisto. E como é para você quando você está estagnado? O que acontece aí dentro de você que só você sabe como é sentir isso? Nesse momento, e aí quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu adoro observar e fazer a leitura corporal, nesse momento ele se joga na cadeira e coloca, olha como a linguagem verbal dele está me dizendo, coloca a mão no peito e fala: ai, eu me sinto angustiado, eu me sinto sufocado. O que é importante a gente observar? O problema aqui não é a estagnação, esse é o estado, é o comportamento. O que a gente precisa tratar é o sentimento, entende? É o que de fato está por trás ali, que é essa angústia, esse sufoco, esse aperto. E quando nós vamos atrás disso, o que surge ali durante a regressão dele? Lembrando, pessoal, que a regressão nada mais é do que mergulhar dentro da sua própria história e entender o que de fato está por trás da sua dor. Não é só descobrir resposta, mas é também fortalecer outras condições psicológicas, ou seja, reeducar a sua mente. E ali o que surge são cenas daquele garoto na escola sofrendo bullying, aonde os amigos implicavam, aonde ele apanhava de garotos mais velhos e não sabia o que fazer. E uma cena bem marcante foi no momento em que os garotos, depois da aula, prendem ele. Literalmente eles amarram ele numa árvore e ele chora, desespera. E ali, depois esses garotos saem, chegam pessoas na rua para poder ajudar. E aí, nesse momento, a gente paralisa a cena
e eu pergunto para ele, fulano, essas cenas, o que aquele garoto estava sentindo? Aí nesse momento, ele bem emocionado, ele fala, nossa, Daiane, é assim que eu me sinto hoje. E eu questiono, como? Como aquele garotinho estava se sentindo? E ele fala, ele se sentia preso, ele se sentia impotente, e ali ele começa a trazer um sentimento de raiva, ele não conseguia fazer nada, e eu passei por isso muitas vezes. Eu não bati, eu não enfrentava, eu contei para minha família, eles não acreditaram em mim, ninguém me ajudou. A questão aqui, pessoal, não é exatamente o que ocorreu, não é o fato de ele ter sido passado por aquilo, mais uma vez, é como ele se sentiu, o que estava dentro dele, é basicamente, de uma maneira muito mais evoluída, muito mais modernizada, o que ele sente hoje. Não tem ninguém mais batendo nele. Ao contrário, ele tem muito sucesso. Mas aquele sentimento ainda continuava ali. E enquanto ele não resolvesse aquilo, o que o inconsciente dele estava fazendo? Deixando ele paralisado, estagnando ele, né, a vida dele ali, e ele percebendo que ele podia, mas não ia, então era um conflito interno. Esse conflito, quando se manifestava, o resultado disso era a estagnação, a angústia e a impotência. Eu não sei vocês, mas quando a gente conta assim, principalmente depois que a pessoa passa pelo processo, os próprios pacientes, eles gostam, eles me pedem para gravar os casos, porque eles também conseguem entender melhor, né? Depois, principalmente depois de assistir, depois que eu conto aqui, fica tão óbvio, não fica? Parece até uma coisa boba, assim, tipo, caramba, mas isso... Aí que tá. Adulto olhar para isso é muito simples, é muito fácil, mas uma criança passar por isso, aí é o impacto. É aí que vem esse ponto. Porque a dificuldade não é exatamente o que ele passou, mas como ele se sentiu impotente, com medo, estagnado, preso. Opa, mas foi isso que ele te contou que estava buscando ajuda. Entende como faz bastante sentido quando a gente elabora, quando a gente relata, quando a gente escuta? E é isso, pessoal, eu adoro contar esses casos, eu espero continuar contando vários e vários para vocês, é muito honroso para mim participar dessas histórias, e se você tem alguma dúvida, comenta aqui, eu faço questão de responder. Muito obrigada, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa a notificação aí para que sempre que chegar um caso novo, você seja notificado em primeira mão. Até o próximo caso, pessoal!